A censura, como eu te falei agora, eu lembro que teve discos que eu lancei com Voluntários da Pátria, que era uma banda alternativa que eu tinha paralelamente ao Ira, e teve um disco com umas 4 músicas censuradas. Mas como é que surgiu o teu interesse pela música? Vamos voltar lá atrás. Quem era o Nazi com 10 anos de idade? Então, cara, eu acho que o meu interesse pela música, até inusitado, eu tive hepatite em 1969, quando eu tinha 7 anos de idade, que era uma coisa séria na época, tá? As pessoas não sabiam nem como se transmitia hepatite, né? Então eu fiquei isolado, né, num quarto, só minha mãe que chegava perto de mim para me trazer comida. E eu ganhei uma vitrolinha, a gente chama de vitrolinha, assim, que vieram os primeiros discos assim, infantil, de historinha da Dona Baratinha, mas também vieram os discos dos Beatles, os compactos de Beatles, Jovem Guarda. Eu acho que aí, pensando, né, profundamente, penso que aí eu comecei a criar um amor pelo disco, primeiro, né? E assim cresci. Quando eu era pequeno, cara, estudei um pouco de piano clássico, mas nunca me aprofundei. Nunca pensei, sinceramente, Rafinha, que ia ser músico. Não. Colecionava disco, né? Adolescência, pedia dinheiro pro meu avô, ia em sebo para comprar disco usado, essas coisas. E, né, continuando meu amor pelo disco, né? Eu, na verdade, conheci aí no curso secundário o Edgar, que apesar de ser semi-profissional, vamos dizer assim, o Edgar tinha como 17 anos, mas já se virava nos botequinhos da vida tocando rock. Tá. Né? De ganhar grana, inclusive? Eu acho que ganhava pouco, né? Mas ganhava, né? Tá. Não sei nem mensurar isso em 1977. Qualquer grana já significa que o cara tá... Pra pagar a cerveja, tá bom já. Tava bom. E foi aí que ele me convidou para dar algumas canjas, porque eu era da turma dos roqueiros do colégio estadual. E dentro do grupo dos roqueiros era do subgrupo dos que curtiam punk rock. Tá. Porque o punk rock dividia os roqueiros também, né? Os roqueiros mais clássicos, progressistas, né? Do rock progressivo, falavam, isso não é música, isso é mal tocado. Então isso já separou. Eu, como o Edgar viu essa sintonia comigo, ele começava a me chamar aqui ou lá para uma ou outra canja, né? Até tinha aquele festival do Colégio Objetivo, o FICO. Sim, conhecido. Eu que nem sou muito do rock, tô ligado. Pois eu prestei, na época a banda chamada Subúrbio, tá? Que era a banda do Edgar. Mas na verdade eu tive outros pensamentos, cara. Eu cheguei a prestar veterinária, zootecnia, agronomia. Jura? Mas eu só entrei em escola particular do interior do estado, minha família não tinha condições de me bancar, né? Nas faculdades do interior, do interior, zootecnia eu entrei mais especificamente. E foi aí que surgiu a oportunidade. Eu tinha um amigo que fazia física na PUC, né? O Adilson, saudoso, e ele tinha um festival lá de música punk. E a gente resolveu montar uma banda para tocar lá, né? Aí surgiu o Ira e eu encontrei tudo coisas assim muito aleatórias, né? Eu não fui para o interior estudar, por isso estava lá. Encontro o Edgar num ponto de ônibus que estava voltando do serviço militar obrigatório. E fala assim, quer tocar nesse show? Entendeu? Que do caralho. E aí nasce o Ira. No começo nasceu só para aquele show, entendeu? Tá. Tocando só covers, tocamos uma do Ramones, uma do Sex Pistols, uma do The Clash, né? E depois, meses depois, o Edgar vai me procurar, a gente morava no mesmo bairro na época, né? Eu namorava uma menina, vai me procurar e falar assim, escuta, vamos tocar aquela ideia de uma banda com música própria, mas nessa pegada punk? E foi aí que eu me vi ainda numa coisa no future, né? Porque na época ainda existia, era o final da ditadura, mas tinha censura, não se tocava rock, gravadoras não contratavam rock, ainda mais com essa pegada que a gente tinha. E a gente fazia isso pela diversão, até ver toda essa revolução que aconteceu a partir do Rock in Rio, dos primeiros grupos de rock tocarem, as rádios rock, etc e tal. Quando a gente se viu, a gente estava no meio de um fenômeno. Como é que era nesse momento ali? Isso era que ano ali? O Ira, 81. 81. Isso ainda era período militar, assim. Ainda era. Como é que era fazer rock and roll e punk rock no período tão opressor, assim, como na época da ditadura? Pois é, cara. Tomar gerais, né, Daniel? Se você tinha cabelo comprido, é porque você tinha cabelo comprido. A gente era meio punk, tinha cabelo curto, é porque era punk, entendeu? Entendi. Mas tinha umas coisas anacrônicas, tipo assim... Sorry. Tinha umas coisas anacrônicas, tipo assim, se eu ia tocar num boteco, entendeu? Do tamanho da tua sala aqui. Tá. Para 50 pessoas.
E, claro, a gente tocava muito cover, como todo mundo que começa, não tem muito repertório, né? Aham. Mas se a gente fosse mostrar música própria, Ninguém ia. não. O dono do boteco falava assim, você tem que passar na Polícia Federal, pedir para essa música ser liberada. Você acredita? E a gente fazia isso. A gente fazia, porque a gente já tinha as músicas do Edgar, tudo. Teve até uma que foi engraçado, tinha uma música do Edgar que o Ira não chegou a gravar, que chama Não Pague Pra Ver, que tinha um verso dela que era assim, a sensação de ver meu corpo entrando no seu. E o resto, toda a música era um rock meio punk, mas era tudo falando sobre pra uma garota, uma mensagem pra uma garota, não era político, cara. Quando a gente viu isso aqui, a gente ficou estupefato, cara. Eu falei assim, vamos passar de novo isso na censura. Aí eu mudei esse verso, falei assim, a sensação de ver meu corpo ao lado do seu. E passou, entendeu? O problema era... Cara, e que babaquice. Então você vê assim, não é nem só que a questão que a censura ia atrás de mensagens de revolução, e de contravenção. Era mais que subversão. Isso, né? Não, era qualquer coisa, entendeu? Então, é um tempo, cara, que... você vivia à sombra, por isso que a gente não via perspectiva na nossa música. Aquilo já existia o movimento punk em São Paulo e tudo era muito underground, tudo era muito alternativo, não se imaginava que isso ia tomar uma proporção que tomou, mas a gente ainda viveu os estertores, né? Porque a barra pesada mesmo foi os anos 70, né? Quando a gente começa o IRA em 81, já está naquele tal, já está no governo Geisel, né? Já aquele tal de abertura lenta e gradual, né? Mas durou a censura, como eu te falei agora, 84, até 84, 85. Eu lembro que teve discos que eu lancei com Voluntários da Pátria, que era uma banda alternativa que eu tinha paralelamente ao IRA, que teve um disco com umas 4 músicas censuradas. Tudo bem, era Cadê o Socialismo? Era música voluntária. Se era pra censurar alguma, tinha que ser essa. Tinha música que criticava a igreja, entendeu? Então essa tinha razão, mas ao mesmo tempo você vê que não era ditadura, não era aquela época, né, de você preso por uma música dessa, mas que você tinha que passar por coisas anacrônicas como essa. Dava pra visualizar mais ou menos como tinha sido há 10 anos. Você falava, caralho. Se isso daqui é o suave. Porra, se isso aqui é o suave, os caras iam encher muito o saco.